Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão felizes por estar nesta manhã aqui? Eu quero declarar em nome de Jesus. Quero declarar em nome de Jesus que Satanás não vai roubar nada que é de direito seu nesta manhã. Você crê nisso? A palavra de Deus ela é muito clara que se por um caminho ele vem, é por 7 que ele precisa fugir. Existe uma batalha espiritual neste momento e nós não podemos negligenciar isso. Mas a boa notícia é saber que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Satanás ele tenta minar a sua e a minha fé. Satanás ele tenta te cansar, essa é a verdade. Ele tenta cansar você. Mas toda a estratégia, toda a artimanha do inimigo já foi colocada por terra nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Só por mais um momento, fecha os teus olhos. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a trazer total atenção e foco para o trono de Deus nesta manhã. Mais uma vez se apresente diante do altar. Se apresente nesta manhã ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará nesta manhã. Ei, canta lá manará, xeremenere, canta lá manara manache. Espírito Santo de Deus, nós amamos a tua presença. Espírito Santo, dizemos que o Senhor tem a primazia neste lugar. Jesus, o lugar mais alto aqui é seu. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor seja dado somente a ti, Jesus. Porque não existe outro Deus além de ti. Não existe outro Senhor além de ti. Não existe outro merecedor de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Não existe outro. Por isso, Jesus, tenha liberdade de passear no nosso meio. Oh Pai, eu creio que anjos dos céus estão descendo aqui neste lugar para entregar presentes aos teus filhos, porque a tua palavra diz que a teus anjos dará ordem a teu respeito, para nos proteger, nos guardar, nos servir. Nem os anjos têm um lugar como nós temos de filhos, aleluia. Que possamos ter a clareza e o entendimento correto, que possamos ter a amplitude do que diz a tua palavra em relação a isso, que somos filhos, que somos filhas de Deus, que somos herdeiros, que somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Que possamos ter o entendimento, porque Pai, a tua palavra diz que por falta de conhecimento, Pai, as pessoas perecem. Mas nós queremos ter o entendimento, aquilo que o teu coração tem para nós, aquilo que a tua palavra já revelou para nós através de Jesus na cruz do Calvário. Oh Pai, que possamos ter a clareza e o entendimento de que o véu foi rasgado e que nós podemos adentrar a sala do trono sem intermediação, a não ser Jesus, intermediador, aquele que media entre Deus e o homem, somente Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela não volta vazia. Obrigado porque a tua palavra nos respalda de que somos filhos do Senhor. E o Senhor nos deu poder para isso.
Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor o teu coração nesta manhã. Eu não sei se o teu coração está angustiado, eu não sei se o teu coração está apertado nesta manhã, eu não sei o motivo talvez que tenha conduzido você até aqui. Talvez você fale: pastor, eu vim para adorar, para louvar, amém. Mas talvez você tenha vindo por uma necessidade. Eu quero dizer que o Deus que pode todas as coisas está neste lugar. Aquele Deus que faz o impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que o tempo não pode parar, está neste lugar. Se você chegou cansado, você sairá deste lugar renovado. Se você chegou com medo, você sairá deste lugar encorajado. Se você chegou tímido, você sairá deste lugar ousado. Mas você sairá deste lugar melhor do que você entrou. Se você precisa da paz que excede todo entendimento, esta paz vai alcançar você nesta manhã. O Espírito Santo te abraça nesta manhã. Nerecanta la manara manashi. Recanta la manara manashe, recanta la manara manashe, nerecanta la manara manashe. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos e nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus com toda a sua força. Queridos, eu confesso a você que eu quero convidar você a não perder a sua atenção. Mas eu sinto que durante o louvor, um levante do inimigo em tentar roubar, não deixar fluir aquilo que Deus tem. Só que Deus já frustrou esses planos de Satanás. Então eu convido você a não perder a sua atenção, a você estar focado naquilo que Deus tem. Se vier o sono, você repreende. Se vier o cansaço, você repreende. Jesus te deu a autoridade. Jesus te deu a autoridade para repreender todo dardo inflamado do maligno. Jesus já te deu essa autoridade. Jesus já confiou isso a você. E você e eu precisamos exercer essa autoridade. Nós precisamos entender o nosso lugar de filiação. Aproveitando, a visão da Logos é levar cada membro, cada pessoa, a uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que eles possam se tornar semelhantes a Cristo na sua identidade, caráter e missão. Essa é a nossa visão aqui. Antes de formar discípulos, o nosso desejo é levar pessoas para o encontro com Cristo, para o encontro profundo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então fique atento, não permita a distração nesta manhã, porque Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E olha que interessante, o tema de hoje, nós estamos numa série, Batalhas da Mente, e o tema de hoje é o poder do pensamento. A Bíblia diz em Provérbios que assim como você pensa, como você imagina, assim é. Eu não sei se você tem um entendimento claro do que é o poder do pensamento. Eu não estou dizendo o pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa, fé
é outra, amém? Tiago, você está falando que eu não tenho que pensar positivamente. Você precisa pensar positivamente, porque senão você vai pensar negativamente. Mas é importante entender que a sua mente, ela governa todo o seu corpo. Olha aqui para mim. A sua mente governa todo o seu corpo. O que nós estamos vivendo hoje, nessa era, nessa geração? As doenças da alma. As doenças da alma, psicossomáticas. Psico, cabeça, né? Mente. Soma, corpo, no grego. Psicossomáticas, que são as doenças geradas pela alma. Nós estamos num momento pós-pandemia, aonde existe um cuidado maior com a saúde, o que não tem hoje os planos médicos, faturando, com pessoas que passaram a investir mais na sua saúde. E eu acho que está certo, tem que ser feito isso mesmo. Você tem que cuidar da sua saúde, do seu físico. Mas uma cabeça ruim, ela vai comandar todo o seu corpo e ele também será ruim. Você tem que ter uma cabeça boa para que o seu corpo também seja bom. A palavra fala, né, dos olhos. É importante entender que você não enxerga as coisas como elas são, você enxerga as coisas como você é. Sabe aquela coisa de você pegar um copo e esse copo ter, sei lá, 400 ml, e você coloca 200 de água? Uns vão enxergar o copo mais cheio, outros vão enxergar o copo mais vazio. Você enxerga as coisas com base naquilo que você é, no seu interior. Por isso que você ouve pessoas, muitas vezes, seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, no seu ambiente familiar, pessoas que só falam besteira, pessoas que não têm uma palavra de agradecimento ao Senhor. Nada está bom. A insatisfação hoje tomou conta dessa geração. Nós temos uma geração hoje muito doente. Nós temos uma geração hoje muito imediatista. Nós temos pessoas dentro da igreja hoje com a sua alma ferida. Nós temos pessoas dentro da igreja hoje, no lugar onde a palavra é liberada, pessoas que precisam ser melhor resolvidas por dentro, pessoas que vivem amarguradas, pessoas que vivem sofrendo. Ah, mas comigo sempre é assim. Pô, mas eu não ganho nem em bingo. Ah, mas é porque sempre foi assim. Ah, na minha casa sempre foi assim. Aí vive a síndrome de Gabriela, que não é um versículo, mas é uma realidade. Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Fica com esse espírito demoníaco corroendo por dentro. Por quê? Porque a alma está doente. Porque a alma está ferida. E aí a alma ferida é o pensamento que constrói essas fortalezas. Ah, mas ninguém me ama. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ah, mas eu não dou certo em nenhum lugar. Ah, mas não tem emprego que é para mim. Ah, mas meu marido não faz isso. Ah, mas minha esposa não faz aquilo. E fica alimentando e começa a trazer para dentro aquele tóxico, aquele lixo, né? E vai acumulando no coração, sendo que a palavra de Deus fala que o coração é o nosso bom depósito, e nós precisamos esconder a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. O que vai fazer você andar em retidão, o que vai fazer você andar de cabeça erguida, o que vai fazer você ter uma vida vitoriosa, o que vai conduzir você em triunfo, é a palavra de Deus. O que vai transformar você por dentro é a palavra de Deus. Não espere do homem.
Mas espera aí, pastor, Deus não levanta homens e mulheres para liberar cura, para liberar uma palavra poderosa, para trazer um direcionamento? Claro. Jesus não fez um milagre na sua cidade, você sabia disso? Jesus não fez um milagre na sua cidade, porque os profetas da casa não têm honra. Aí vão ficando pulando de fonte em fonte, querendo ser alimentado. Quando a pessoa não é saciada, ela vai tentando suprir essa carência em lugares, em pessoas, em situações, em dinheiro, em situações para que possam preencher aquilo. Por quê? Porque existe um vazio que só Jesus pode resolver. Nesta manhã, se porventura existe algo dentro de você que precisa ser curado, esta manhã você vai receber essa cura em nome de Jesus. Você vai entender realmente, você vai ter o entendimento do que a palavra de Deus diz a teu respeito, o entendimento de ter a mente, mais a mente de Cristo. Tem pessoas que só veem problemas, mas quando você vê através da visão de Deus, você não vê problema, você vê promessa. É assim, amém, queridos? Você não vê o problema, você vê a promessa. Foi prometida a Nova Canaã para Israel 31 anos depois. Josué conduziu 31 anos. Você não aguenta o processo de 6 meses. Só que para que você possa entrar à terra prometida e acessar aquilo que Deus tem para você, você precisa entender que você e eu precisamos ter a mente de Cristo. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente, a famosa metanoia. Não existe arrependimento sem mudança de mente. Tanto é que nós vamos ler em Coríntios que nós temos que ter a mente de Cristo. Por quê? É tão importante termos a mente de Cristo, porque eu passo a pensar como Ele pensa, eu passo a enxergar como Ele enxerga, eu passo a caminhar como Ele caminha, eu passo a viver como Ele vive, eu passo a entender a obra, o sacrifício salvífico na cruz do Calvário, eu passo a entender a minha realidade em Cristo Jesus, eu passo a pensar como Ele pensa, eu passo a me comportar como Ele me ensina a me comportar, porque eu passo a ter a mente de Cristo, eu passo a ser conduzido por um Espírito Santo que não erra. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos entender. Você já parou para prestar atenção? Você já entendeu que tudo que Deus fez multiplica? Ei, alô, olha aqui para mim. Tudo que Deus fez, multiplica. Você lança uma semente de milho na terra, e se o solo for fértil, dá um monte de milho. Você percebeu que Deus dá um direcionamento para o homem, para a mulher? Multiplicai-vos. Sabe o que isso me entende? Sabe o que isso me traz? Sabe o que isso me revela? Que se em alguma área da sua vida você está fazendo, ou você melhor, está tendo escassez. Olha aqui, se alguma área da sua vida está em escassez, é porque Deus não chegou lá ainda. Porque tudo que Deus faz gera abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que você e eu precisamos andar, para andar na verdade, na realidade do Evangelho. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, se em alguma área existe escassez, está seco, Deus precisa tocar lá. Deus precisa tocar lá. Não é o que fazemos que torna quem somos, é quem somos que determina o que fazemos.
você parte do favor, você parte da graça, porque você é filho e filha de Deus. Você nasceu, às vezes as pessoas ficam, não tirando sarro, né? Às vezes, pô, Tiago, você fala muito isso, né? Eu tenho o hábito de falar assim, ó, você é um sucesso, né? Você é um sucesso, querido. Isso pegou. E eu não falo só dentro da igreja, eu falo na rua, minha esposa sabe. Eu vou abastecer meu carro, meu caro, você é um sucesso. Por quê? Por que que eu falo isso? É um jargão, é uma palavra bonita, é bajulação? Se você pensa que é isso, aí o problema é teu, mas não é. Não é, eu falo porque eu falo a realidade. Deus te vê lá na frente. Quando Deus mandou ungir Davi, chegou Samuel, vem cá, você vai na casa de Jessé e você vai ungir o rei. Vai Samuel na casa de Jessé, todos os filhos ali enfileirados, não tinha, está faltando um, tá lá no campo, manda chamar. Deus já chamou Davi de rei sem ele ser. Deus olha para você e já vê o seu futuro, não vê o seu presente. Ele já vê você lá na frente, Ele já sabe quem você é lá na frente. Deus trabalha com aquilo que você tem. Quando aqueles 5.000 homens, que na época só contava homens, na época de Jesus, tirava as crianças e as mulheres, os discípulos chegam e falam para Jesus, não, o negócio é o seguinte, a galera está com fome. Jesus não perguntou para os discípulos, tá, mas o que está faltando? Não, o que você tem? Eu tenho um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixes, é o que eu preciso. Deus já colocou o suficiente na sua mão, para você prosperar, para você transbordar, para você ter uma vida de vitória, para você ter uma vida de conquistas, para você andar com cabeça erguida, para você entender sua real identidade nele, para você expulsar demônio, para onde você chegar, chega o leão da tribo de Judá, e se existe trevas, chega a luz, e o reino chega através de você. Porque Deus conta com aquilo que Ele já te deu. Tem gente esperando Deus vir. Tem gente esperando, uma hora Deus vai vir. E Deus está sentado lá na casa dele esperando ela. Aquilo que precisava ser feito já foi feito. Aquilo que precisava fazer já foi feito. Ele já confiou a você. E sabe quando que as coisas vão acontecer? Guarda essa no teu coração. Sabe quando que as coisas vão acontecer? Quando você entender que você não precisa receber a bênção para se sentir importante. Quando você entender que não precisa receber a bênção para entender o seu real valor como filho e filha, aí Deus confia grandes coisas a você. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a bênção ela nos segue. Você está entendendo? Quando você tiver o entendimento que você não tem que falar, pai, me abençoa para me sentir amado. Não, quando você entender que você já é amado independente de, aí Ele confia a você. Talvez você esteja na busca, talvez você esteja no entendimento de se sentir amado, porque Deus tem que fazer algo. Aquilo que precisava fazer Ele já fez. O que você precisa fazer é caminhar. Quando Elias chegou para aquela viúva, perguntou, o que você tem? Cara, eu tenho um pouco de azeite. É o que eu preciso. Vai e faça isso, faça aquilo. Não faltou azeite. Não faltou azeite. Um novo azeite vai ser derramado sobre a sua cabeça nesta manhã. Você vai sair daqui transbordando o óleo do Espírito Santo. Aonde você colocar os pés vai derramar óleo. Aonde você colocar os pés, você vai entender o real posicionamento, e as coisas elas vão acontecer conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você entendeu que a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo a teu respeito, eu que sei o futuro que eu tenho para vós, diz lá em Crônicas, futuro de paz e não de mal. Você está entendendo de onde Deus parte? Olha o que nós temos que oferecer para Deus. Você abriu Romanos, né? Versículo 1, versículo 2. Portanto, irmãos, peço, eu estou na NVI, tá, meus irmãos? Na nova linguagem internacional. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu não sei se você prestou atenção em uma palavra aqui. Eu não sei se você prestou atenção em uma palavra aqui. Eu quero declarar nesta manhã, um dia eu falei que esse vai ser o ano que mais testemunhos você vai contar na sua vida até então. E eu não falo por mim, eu falo porque eu creio na palavra de Deus, e eu sei o que Ele tem feito, essa palavra tem feito nas nossas vidas, o que tem feito nessa igreja. Olha onde o Senhor nos colocou, olha para onde Ele nos conduziu. Um povo que começou a se reunir com 10, 15 pessoas na sala mais funda de um hotel. Os homens de repente não estavam nos enxergando, nós não tínhamos uma placa bonita, mas ali um povo decidido a agradar o coração de Deus. Se não estão te percebendo, fique calmo, fique tranquilo. Você já é perceptível o suficiente para o Senhor dos exércitos. Amém? Ah, mas eu faço e ninguém está vendo. Ah, mas é isso e ninguém me elogia. Ah, mas é isso e eu não tenho. Quem promove é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento quem dá é o Senhor. Amém? O crescimento quem dá. Mas sabe onde que está o seu maior, ou o seu não, né? O nosso, sabe onde está? Se existe um segredo, sabe onde está? Sabe onde está? Em você compartilhar, em você doar. Ah, estava demorando. O pastor, ele tinha que falar de dinheiro. Chegou, é lógico, doação, dinheiro, dízimo, oferta. Dinheiro é a coisa mais barata para Deus. Eu falo de você doar aquilo que Ele confiou a você. A partir do momento que você for generoso com aquilo que Ele te deu, guarda e me cobre depois. Ninguém te segura. De repente Ele confiou você a graça do abraço. De repente Ele confiou a você uma palavra de encorajamento para as pessoas. De repente Ele confiou uma habilidade tão grande para a oração, que você tem, quando você ora, eu não sei, nós temos aqui muitas pessoas com várias habilidades e dons e talentos, mas quando você souber administrar aquilo que Ele te deu, Ele multiplica. Amém, meus irmãos? Acho que você não entendeu isso. Você quer viver a abundância? Multiplique. Seja generoso com aquilo que Ele te deu. Compartilhe aquilo que Ele te deu. De repente Deus te deu a habilidade de empreender. De repente Deus te deu a habilidade de ajudar pessoas a ser melhor na sua profissão. A partir do momento que isso for compartilhado, você está com uma unção que foi depositada sobre a sua vida. Só que isso só passa quando você tem uma transformação de mente. Porque olha o que está dizendo a palavra de Deus: que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, você funciona pela razão. Esse culto não é apenas esse momento. Você presta um culto, ou seja, uma adoração consciente no dia a dia. Quando você tem o entendimento daquilo que você está fazendo, é o teu culto racional. Porque às vezes aqui nós nos empolgamos. Às vezes aqui na oração, no louvor, e é um louvor bonito, a gente chora, a gente se emociona. Não
estou falando que está errado, mas às vezes você não tem essa mesma emoção lá fora, aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque você precisa entender o culto racional com a razão que você tem que fazer ao Senhor, prestar ao Senhor. O culto, ele não se resume somente a um ajuntamento de pessoas que se reúnem aqui para ouvir uma ministração e adorar ao Senhor. O nosso culto racional, ele precisa ser diário. Eu preciso viver com esse propósito, com esse entendimento. Aí eu passo a desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Experimentar. O que seria experimentar? Quando você vai num restaurante, ou quando você está cozinhando em casa. Aqui a gente faz isso, eu não gosto. Amor, pega na panela, experimenta, vê se está bom. Eu não gosto de fazer isso. Aí tem gente que coloca, frescura, né, meu? Que frescura, né, Vandão? Que mimimi, né? Que geração Nutella, né, meu cara? Coloca, faz assim, você está experimentando, não, está muito sal. Não, tem que colocar mais sal. O experimentar é o entendimento de você discernir se aquilo que você está vivendo é ou não é a vontade de Deus. As coisas espiritualmente falando, elas são discernidas no espírito, você não discerne na carne. Por que que às vezes você fala, isso é ou não a vontade de Deus? Você só vai conseguir discernir no espírito. Você não vai conseguir discernir com a sua carne, com a sua habilidade carnal, não no pecado, eu estou dizendo, digo nesse corpo, na mente que não foi transformada pelo Senhor. Você só consegue saber o que é Deus realmente quando o Espírito Santo revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que tem muita gente dando murro em ponta de faca, tentando discernir algo espiritual de maneira carnal. Aí essa pessoa o quê? Se frustra com quem? Com o pastor, porque o pastor não liga, porque o pastor não dá atenção, porque o pastor não foi fazer uma visita, porque Deus não responde. Aí ela começa a transferir o insucesso dela, ela começa a culpar pessoas, e ela vive frustrada, e a frustração tem uma mãe, essa mãe chama expectativa. Por isso que tem pessoas andando assim, porque colocou a sua esperança em gente, em pessoas, não discerniu espiritualmente, foi na sua vontade, na força do seu braço, não deu certo, quebrou, se frustrou. Eu não estou falando profissionalmente, né? Apenas no sentido de, a minha empresa não deu certo porque Deus não quis. São outros 500. Outros 500. Existem coisas naturais que você não precisa espiritualizar, porque são coisas normais. Mas tem muita gente tentando discernir a vontade de Deus com o seu corpo mortal. E a Bíblia está dizendo, no versículo de número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, qual que é a palavra? Transformem-se pela renovação. É você quem precisa se transformar. A responsabilidade, ela é sua. É você quem se submete à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É o entendimento que a palavra te traz, é a clareza do próximo passo, é o entendimento daquilo que Deus tem para você, que te traz para uma área de segurança. O que Deus falou com Josué, quando Moisés morreu? Josué, vem cá, como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Ou seja, Moisés, numa liderança autêntica, numa aliança com Deus, deixa o seu sucessor. Ele preparou Josué. Por isso, pais, seus filhos e os meus filhos, os nossos filhos, eles precisam ir mais longe do que a gente. Se eles não forem mais longe do que você, teu papel não foi bem feito. Eles precisam ir mais longe. Já que Moisés recebeu essa missão de Deus e ele morreu, Josué dava sequência. Por isso que você tem que ter um entendimento de estar no caminho, para que a sua próxima geração ande por ele. Amém, meus irmãos? É aquela historinha, né?
Perguntaram para 2 irmãos gêmeos: rapaz, por que você bebe tanto? Por que você fica aí cambaleando, bebe demais? O que está acontecendo? Aí eu vi meu pai beber. Aí pergunto para o outro: rapaz, você não suporta a bebida, hein? Você não gosta de bebida, né? Rapaz, que beleza, hein? Por quê? Porque eu vi meu pai beber. Amém? Você entendeu? Que você enxerga não as coisas como elas são, você enxerga as coisas como você é. Se você só está vendo situações complicadas, difíceis, se você só está vendo um cenário que não está bem desenhado, você está entendendo que isso parte de você, é aquilo que você está alimentando, é com quem você está caminhando. Queridos, guarde uma coisa, escuta aqui: nem todos que começam com você, terminam com você. Você tem que ser forte. Você tem que ter o seu entendimento de quem você é em Deus. Você tem que ter a clareza da sua identidade, da sua missão, do seu caráter. Mas isso você só acessa através de uma mente transformada. Isso você só consegue obter através de uma mente transformada, de uma mente renovada, através da metanoia. Você evita muitas dessas doenças da alma através de uma mudança de mente. Amém, meus queridos? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Isaías 26, capítulo de número 3, por favor. Isaías 26, versículo de número 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Guardará em perfeita paz. Pastor, o que eu não tenho é paz. Cada enxadada uma minhoca. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. É uma manhã onde você vai sair daqui com o toque do Espírito Santo. O que aconteceu lá no Éden? O que aconteceu lá no Éden? Ei, o que aconteceu lá no Éden? Que lugar maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus, ele descia no entardecer para falar com eles. E de repente aparece a serpente. E ela consegue um diálogo com Eva. A Bíblia diz que a mulher foi o único ser que conversou com a serpente. Mas isso não tira a responsabilidade de Adão. Tanto é que depois Deus: Adão, cadê você? Por que você se escondeu com as folhas? Porque eu estou nu. Então significa que Adão, analisa comigo, ele se via pela visão de Deus, depois ele passou a ver Deus através da visão dele. Quando você vê através da sua visão, às vezes pecaminosa, você não vai ver coisa boa. Mas quando você vê através da visão de Deus, o cenário muda. Quando o homem e a mulher caem no pecado, a cultura que estava estabelecida, ela foi contaminada. E precisou vir o segundo Adão, chamado Jesus, para restaurar o primeiro cenário. Para quê? Para falar que nós precisamos ter a mente de Cristo. Que aquela mente que foi atingida pelo pecado,
ela traz um tipo de visão, e que a mente que Jesus restaura, que Deus restaura, traz um outro tipo de visão. Então talvez hoje, as consequências, os resultados que você tem colhido, é porque você está tomando as suas decisões com base na sua mentalidade, que ainda não foi transformada pelo Senhor. Talvez uma área de escassez da sua vida, sofrida, dolorosa, que não tem vida, que não tem o fôlego de vida, Jesus não tocou lá ainda, e só vai tocar quando a sua mente for transformada. E como é que eu transformo? Como é que eu guardo? Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Versículo de número 17. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui para mim, igreja. Quando Paulo conta isso para Éfeso, metaforicamente, ele se baseou em toda aquela armadura do exército romano: capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias que propagam o evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. É porque você precisa se proteger. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Tem uma historinha, né? Essa historinha diz o seguinte: que o papagaio estava ali, aí vinha o gato, pegava uma pena do papagaio. Aí perguntaram para o papagaio: mas papagaio, ele arrancou sua pena? Não, não tem problema, é só uma pena, só uma peninha. Aí o gato: mas ele pegou: não, o tanto de pena que eu tenho, é só uma peninha. Passa-se o tempo, o papagaio estava depenado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ah, não tem problema, deixa eu só fazer isso, não tem problema, é só isso aqui, não tem problema. Não dê lugares ao diabo, porque assim ele vai conseguir alcançar a sua mente, o seu coração. Ele vai roubar a sua alegria de viver. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como buscando a quem possa tragar. É Bíblia, é a palavra. Aí quando você vê, a sua mente está tão contaminada, que aquela mentira que você conta, ela passou a ser verdade. Não tem problema, é só uma peninha. Não tem problema, está tudo certo, ele só foi essa nova peninha. O capacete da salvação é para você proteger a mente, é para você guardar a sua mente, é para você preservar a sua mente, é para você manter a sua mente alimentada, guardada, frutificando. Deixa eu te falar uma coisa: quando você está com a sua mente conectada, Deus te dá ideias. Deus te dá ideias. Deus quer te dar ideias nesta manhã. Deus quer te dar saídas nesta manhã. Deus quer te dar direcionamento nesta manhã. Deus quer mostrar a realidade sua de filho e filha de Deus nesta manhã. Ele quer revelar a boa, perfeita e agradável vontade dEle para você nesta manhã. Ele quer mudar o seu patamar nesta manhã. Ele quer te colocar no lugar de honra, porque chega de desonra, chega de vergonha, chega de um tempo de escassez, chega do tempo de choro, de tristeza. Chegou o tempo de você andar de cabeça erguida, chegou o tempo de você andar numa vida vitoriosa, chegou o tempo de você andar com firmeza, com entendimento, com a convicção de que Ele está na condução de tudo e que Ele vai te levar para o lugar de triunfo.
Estou terminando. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Ele canta lá, manara, manash, ele menere, canta lá, manara. Filipenses, capítulo número 4, versículo 8. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram de mim. O Deus da paz estará com vocês. Se alimente de coisa boa, cuida da sua mente. Olha os canais de televisão que você tem assistido. O que você tem aberto na sua casa? Qual é a cultura que você está consolidando lá dentro? O que você tem fomentado lá em casa? Quais são os tipos de pensamento? O que tem norteado a sua vida? O que tem trabalhado os seus pensamentos? Através do Espírito Santo você tem a força necessária para pensar o que você tem que pensar, para repreender o que você tem que repreender. Kenneth Hagin ministrou muito a vida da Kate, a minha vida. Kenneth Hagin foi um homem, nós não tivemos a honra e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas muito ministrados através de alguns pastores. O Hagin fala uma verdade num dos seus livros: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que um pensamento venha à sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça morada. Aí entra o capacete da salvação, o escudo da fé. Aí entra a unção, a graça. Faz o seguinte, parece que as mulheres estão nessa pegada: 12 minutos de oração por dia. O Góis vai gostar, né, Bárbara, quando fala 12 minutos de oração por dia. Consagre ao Senhor o seu dia, consagre ao Senhor a sua vida, consagre ao Senhor os seus pensamentos, peça ajuda do Espírito Santo. Não tente ir sozinho, não tente ir sozinho, peça ajuda do Espírito Santo. Caminhe com pessoas que têm uma boa palavra. A Bíblia diz que onde há conselhos, você prospera, você enriquece. Na falta de conselhos, fracassam-se os projetos. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas, mas eu estou falando para você ser seletivo com o que você ouve, com quem você caminha, o que você internaliza. A palavra de Deus traz a revelação. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui nós poderíamos ficar a manhã toda falando de versículos que nos orientam o que nós temos que fazer. Quero convidar você a ficar em pé por um momento.